Bom, voltamos. Felipe está presente. Muito bem. Então vamos retornar, né? Primeira live, pessoal. Felipe, você que não estava presente, a gente começou a ver o conteúdo de equações químicas, tá? E, resumidamente, o que é uma equação? É a forma que um químico tem de explicar como que uma reação aconteceu, como uma transformação aconteceu. E eu estava comentando na primeira live que existem dois tipos de transformação, né? Uma transformação física e uma transformação química. Sendo que a transformação física, eu não tenho a formação de novos compostos, né? E a transformação química já tem. Então, na transformação química, você tem a formação de compostos diferentes do composto inicial. Um exemplo de transformação física: a água, né? O gelo, do água líquida. No começo, é água, só que em estado sólido. No final, eu tenho água no estado líquido. Ou seja, tanto no começo quanto no final, eu tenho água. Então, é uma transformação do tipo física. Agora, se eu tenho um pedaço de papel, vou pegar um pedaço de papel, e eu queimar ele, no final, eu vou ter a formação de cinza. Esse papel aqui vai se tornar cinza. Essa cinza eu chamo de carbono. Não puro, mas eu chamo de carbono. O papel é diferente da cinza. Eu não consigo pegar o papel e escrever no papel. Ele é diferente. Por ser diferente, então ali eu tenho uma transformação química. Tá? As transformações elas podem ser diferenciadas em reações reversíveis e reações irreversíveis. As reações reversíveis são aquelas que eu posso voltar para o estado original, né? Eu posso pegar ali um pedaço de papel e tornar ele uma outra coisa. Pedaço de papel não, a água. Né? Eu posso pegar a água em estado líquido e torná-la gelo e assim por diante. Ou seja, elas são reversíveis. As transformações químicas, elas não têm essa reversibilidade, né? A maioria delas. Então, resumidamente, o que nós falamos na primeira live foi isso. Agora vamos falar sobre velocidade de reação. Nós temos algumas reações que elas são lentas. E algumas outras reações... Opa, peraí, deixa eu colocar no slide que nós já estávamos. Só um momento. Então eu tenho dois tipos de reação. Eu tenho uma reação que ela é mais rápida e uma reação que é mais devagar. Essas reações, a velocidade da reação está referido, né? Eu posso representar essa velocidade pela quantidade de... Pela quantidade não. Quantidade fica muito vago. Pela força do choque das moléculas. Moléculas que têm uma energia muito grande, uma energia cinética muito grande, uma energia de movimentação muito grande, tendem a chocar com mais rapidez, com mais força. Esse choque, essa proximidade entre dois compostos muito rapidamente, faz com que a reação seja rápida. Se o choque ocorre de maneira muito lenta, a reação costuma ser mais lenta. Então, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui é do ferro em contato com o oxigênio, se transformando em óxido ferroso. Tá? Esse óxido ferroso a gente também chama de ferrugem. O que significa isso aqui? Que o ferro em contato com o oxigênio vai enferrujar. Só que essa reação não é rápida, ela é muito lenta. Por quê? Porque a superfície do ferro é muito grande, por causa que as moléculas de oxigênio são muito pequenininhas. Então, para ocorrer esse processo de ferrugem,
vai demandar muito tempo, vai demandar uma quantidade muito grande de energia. Então, por isso que ela vai bem devagar, bem lentamente. Já nessa de baixo aí, é uma reação mais rápida, né? Porque as duas moléculas têm o mesmo tamanho e assim por diante. Olhando só para a reação, só para a equação química, não tem como vocês saberem se a reação ela é rápida ou devagar. Eu tenho que te dar mecanismos para você saber disso. E às vezes a gente fala da espontaneidade, né? Então, a reação ela pode ser espontânea da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Se a reação for espontânea da esquerda para a direita, a reação ela é rápida. Então, se eu fizer isso aqui, significa que a reação é rápida da esquerda para a direita. Só que ela é lenta. Olha o tamanhozinho da seta que eu estou colocando lá embaixo, tá vendo? Ela é rápida da esquerda para a direita, só que ela é lenta da direita para a esquerda. Agora, se eu fizer o contrário, significa, se eu fizer o contrário igual eu estou fazendo aqui em cima, ó, significa que a reação ela é não espontânea. Significa o quê? Que ela não é rápida da esquerda para a direita, mas ela é incrivelmente rápida da direita para a esquerda. Tá bom? Então, quando eu falo de espontaneidade, é velocidade. A velocidade que a reação pode ocorrer. Tá? Beleza. Isso aqui, ó, essa setinha aqui para baixo, significa que forma um sólido. Tá? Isso aqui é aquoso, ou seja, é líquido. E isso aqui é um sólido, forma um sólido. Então, eu falei sobre o sentido das reações. A reação ela pode ser reversível, quando for tanto ocorre da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. E percebam a diferença. Quando eu falo de reversibilidade, as setas elas têm o mesmo tamanho. Não tem nenhuma seta que é maior ou menor que a outra. Elas têm o mesmo tamanho. Agora, quando eu estou falando de velocidade, uma seta é maior e a outra é menor, mostrando a velocidade da reação. E aí eu tenho as reações que são irreversíveis, são aquelas que não voltam ao estado inicial. Então ela só vai ter um sentido. Tá? Nesse caso eu estou só falando só de sentido da reação, eu não estou falando de velocidade da reação. São conceitos diferentes. E aí nós temos o desenvolvimento de calor. Nós temos algumas reações que elas vão liberar calor, ou seja, o calor sai da reação. E nós temos algumas reações onde o calor entra na reação. Então, quando o calor sai da reação, é liberado na reação, nós temos uma reação do tipo exotérmica. Tá? Exemplo de uma reação exotérmica. Queimar papel. Se eu pegar uma folhinha desse papel e queimar, ele vai começar a liberar calor, não vai? Essa liberação de calor é uma reação do tipo exotérmica. Vai liberar calor, o calor vai sair. Né? Agora, se eu pegar essa minha garrafinha que tem água e colocar ela no congelador, o que vai acontecer? O calor vai sair, a energia vai sair dessa água, né? Fazendo com que essa água líquida fique sólida. Tá? Então, exotérmico é quando o calor sai da reação. Endotérmico é quando o calor ele é absorvido na reação. Costuma ser o seguinte, as reações endotérmicas elas costumam ter a formação de sólidos.
Já as reações exotérmicas costumam ter a formação de gás. Tá? Bebam água. Então, exotérmico libera calor, endotérmico recebe ou ele vai consumir esse calor extra. Tá? Então, quando a gente está falando sobre reações do tipo endotérmico, a gente está falando sobre isso aqui, ó. Quando a reação vai ser do tipo exotérmica, ela vai liberar calor. Se ela libera calor, esse tá uma interrogação aqui, mas não é interrogação, é delta, tá? Delta H. Nossa, esse delta meu ficou feio pra caramba. Delta H. Então, o que significa? Sempre que o meu delta H for negativo, significa que a minha reação liberou energia. Ela é uma reação do tipo espontânea, tá? Então, naturalmente, ela libera energia, naturalmente, ela ocorre, espontaneamente, ela vai ocorrer. A reação do tipo endotérmica, ela é sempre positiva. Se ela é positiva, significa que para ela ocorrer, ela precisa ganhar energia, né? Ela precisa receber essa energia para ela ocorrer, tá? E aí, ela sempre vai ser positiva, tá? Então, nós temos alguns tipos de equação química. Nós temos a reação química de combinação, ou seja, vou combinar dois compostos diferentes para formar um composto. Né? Então, nós temos aqui composto A mais o composto B, formando o composto AB. Igual esse exemplo aqui que eu dei aqui em cima. Ó. Seria o carbono mais o gás oxigênio, formando o monóxido de carbono. O dióxido de carbono, desculpa. Então, aqui é uma combinação. Eu estou combinando o carbono mais o oxigênio, o gás oxigênio, formando o dióxido de carbono. Né? É uma combinação. Já na de baixo, eu tenho uma decomposição. O que é uma decomposição? É o contrário. Eu tenho ali um composto qualquer, e ele vai ser decomposto em outros dois compostos. Então, se eu pegasse essa equação aqui e invertesse, colocasse ela assim, ó, CO2 formando carbono mais oxigênio. Então, aqui eu tenho uma reação de decomposição. Ó, reação de combinação, reação de decomposição. Tá? Então, se vocês lembrarem dessa formulinha aqui, fica bem tranquilo para vocês. A próxima é de reação de deslocamento. Ou seja, deixa eu só puxar essa caixa aqui para cima e para vocês verem, ó. A reação de deslocamento é chamada de reação de simples troca. Então, ó, no reagente eu tinha AB mais C. Depois da reação, depois da formação desse meu produto, eu vou ter AC, ou seja, o C foi para o lugar do B e o B foi para o lugar do C. Então, AC mais B. Tá? Essa é a reação de deslocamento ou simples troca. E nós temos a reação de substituição ou dupla troca. Então, é o AB mais o CD e depois o C vai para o lugar do B e o B vai para o lugar do D, do C. Então, eu estou mudando a posição de dois compostos, né, de dois elementos. Então, eu tenho uma reação de substituição ou simples troca. Então, observa aqui. Opa! Eu tenho aqui o cloreto, o gás cloreto, mais o brometo de magnésio.
Observe o que acontece. O bromo vai para o lugar do cloro e o cloro vai para o lugar do bromo. O que eu tenho aqui? Eu não tenho a substituição de apenas um dos elementos, então eu tenho uma reação de simples troca. Ok? Agora olha esse segundo exemplo. Eu tenho o iodeto de hidrogênio, HI, e depois da reação eu tenho a formação do gás de hidrogênio mais o gás iodo. O que eu tenho? Eu tenho uma decomposição, né? Lembra? AB vai formar BC, vai formar dois compostos. A partir de um composto, eu formo duas substâncias. Então, eu tenho aqui uma reação de decomposição. Aqui falou, eu escrevi análise, não sei porquê, mas isso aqui é decomposição. Tá? Olha isso aqui. A gente já tinha feito esse exercício antes, né? Carbono mais gás oxigênio formando CO2. O que eu tenho aí? Uma reação de combinação, combinando AB para formar C. Então aqui eu tenho uma reação de combinação ou síntese. Tá? Não precisa ser o mesmo nome, tá? Se você falar, aqui é combinação, aqui é síntese. Se você me falar isso, tá tranquilo. Agora, olha esse outro exemplo que eu coloquei para vocês. Alumínio mais o HCl formando cloreto de alumínio mais hidrogênio, gás hidrogênio. Novamente, eu tenho a mudança da posição de apenas um dos compostos, das substâncias. Então, aqui eu tenho uma simples troca. Opa, pulei demais. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho formação do hidrogênio mais a formação da molécula de sal, né, do NaCl. Então eu tenho a alteração da posição de duas substâncias, né? Se eu tenho a alteração da posição de duas substâncias, então eu tenho uma dupla troca, tá? Ah, professor, tá meio difícil para eu ver o que é simples troca, o que é dupla troca. Então, olha aqui em cima. Tá vendo que o alumínio foi para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio foi para o lugar do alumínio. Então aqui eu tenho uma simples troca. Ó. O alumínio está aqui, o hidrogênio está aqui. Agora, olha a reação de dupla troca. O, o, o sódio veio para perto do cloro e o hidrogênio veio para o oxigênio, para o outro hidrogênio. Então aqui eu tenho uma reação de dupla troca. Eu troquei, né? Duplamente, dois compostos. Aqui eu só troquei a posição de um. Então, entrou um, saiu um. Aqui entrou dois, saiu dois. Tá? Mudei a posição. Aqui o que eu tenho? Uma reação de combinação. Né? Estou combinando três substâncias simples para formar uma substância composta. Então, eu tenho uma reação de síntese ou do tipo de combinação. A próxima, eu tenho aqui novamente uma reação de síntese ou combinação. Ó. Óxido de cálcio mais água formando o dióxido de cálcio. Então, novamente, uma reação de síntese ou combinação. Estou combinando. Lembra? A, B formando C. Esse outro, então, observa. Prata vai para o lugar do sódio e o sódio vai para o lugar da prata.
Então aqui eu tenho uma reação de dupla troca, está trocando duplamente, formando dois compostos. Então, dupla troca. Novamente aqui eu tenho A, B, C formando D, ou seja, três substâncias simples formando uma substância composta. Então eu tenho uma reação de síntese ou uma reação de combinação. Então vamos lá. Ai, eu não sei por que eu faço isso. Então, observe isso aqui. Ó. O enchimento de uma bola de futebol. Ela é um exemplo de que tipo de reação química? De que tipo de reação? É uma reação do tipo química, é uma reação do tipo física. É uma transformação de que tipo? Então, é uma reação física, né? Eu só estou enchendo a bola com ar, né? Estou inserindo ar dentro daquela superfície, né? Dentro daquele volume ali de couro ou de plástico, né? Um plástico mais duro. Então eu estou enchendo ela, né? Estou colocando mais gás ali dentro. E eu não estou fazendo nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de reação química. Estou fazendo uma transformação, que é tirar o ar atmosférico da atmosfera e colocando dentro da bola. Então, é uma transformação do tipo química, física, desculpa. Mais adiante. Então, qual é o nome que eu dou para as partes de uma equação? Então, a equação ela é composta por duas partes principais. A primeira parte, que a gente chama do primeiro membro, com os reagentes. A segunda parte, que eu chamo de produto. Então, eu tenho reagente e eu tenho produto. Então, se eu resumir para vocês, vai ser assim, ó, reagente, produto. Esse reagente pode ser representado por A mais B, vamos colocar A mais C, formando AC. Então, aqui eu tenho o meu reagente, aqui, e do lado de cá eu tenho o meu produto a ser formado. Então, eu tenho primeiro membro, que é a parte dos reagentes, segundo membro, que é a parte dos produtos. Não esqueçam da seta, tá? A seta é de extrema importância para falar que houve uma reação química, tá? Que houve uma reação de forma geral. Então, qual que é a diferença entre o coeficiente e como saber qual é qual, né? Então, qual é a diferença de índice e coeficiente? Então, observe isso aqui, ó. CO2. O índice é sempre a quantidade de elementos que forma, aqui é C2O, né? Deixa eu apagar isso. C2, CO2, pronto. Então, o índice vai ser sempre a quantidade de vezes que aquele elemento aparece. Então, CO2 significa que o oxigênio aparece duas vezes. Ok? Então, dois oxigênios. Agora, quando eu falo 2CO2, significa o quê? Que são duas moléculas de gás carbônico, ou seja, duas vezes esse meu composto aqui que eu desenhei. Então, se eu falo CO2, significa que tenho um carbono e dois oxigênios, ou seja, esse 2 aqui, ele é o meu índice. Agora, se eu falo que isso aqui, 2CO2, significa então que esse 2 aqui, ele é o meu coeficiente.
o coeficiente é sempre a molécula, né? Sempre vem antes da letra. Fica mais fácil para vocês entenderem, né? Então vem antes da letra. O índice ele vem entre as letras, tá? E lembrando, se ele vier entre as letras, esse número ele tem que ser subscrito, não inscrito, ele tem que ser subscrito. Tem que ser embaixo, tá? Então, qual que é o índice e o coeficiente da molécula? Então, ó, H2SO4. Então, eu tenho, vou escrever ela aqui, que o meu 4H2SO4, esse meu 4 é o meu coeficiente. Agora ele quer saber qual que é o índice de cada elemento. Então aqui, ó, o índice do hidrogênio é igual a 2. Eu tenho 2 hidrogênios. O índice do enxofre. Ah, professor, só tem um enxofre aí. Então qual que é o índice do enxofre? 1. O oxigênio tem 4 oxigênios. Se eu tenho 4 oxigênios, qual que é o índice do oxigênio? 4. Então, o coeficiente é 4 e o índice de cada um dos elementos químicos é 2, 1 e 4. Tudo bem? Certo, pô. Qual que é a característica mais comum entre as reações químicas? Então, a característica mais comum que nós temos entre as reações químicas é o símbolo que a gente está utilizando, né? Então, o símbolo ele indica os elementos químicos que estão ali presentes nessa reação. E esse meu símbolo também pode indicar a formação de sólidos, líquidos, gases, tá? Que tipo de reação que eu vou consumir energia para ela ser, né, para ela reagir? É o tipo de reação do tipo endotérmica. Então você tem uma reação do tipo endotérmica, para ela ocorrer, eu preciso que ela consuma energia, algum tipo de energia. Pode ser térmica, cinética, potencial, qualquer tipo de energia, ela precisa ser consumida para ela poder ocorrer. Então, a reação vai ser do tipo endotérmica. Posteriormente, a união de duas substâncias que têm como produto uma única substância. Então, eu tenho duas substâncias que formam uma única substância. É uma reação de combinação ou síntese. Tá? E muito obrigado por vocês terem vindo aqui. E para casa, quer dizer, para vocês me entregarem posteriormente, eu quero que vocês façam o exercício da página 223. E aqui tem 7 exercícios. Na página 223. Essa aqui é dos exercícios complementares. O que vocês vão fazer? Vocês podem fazer no livro, bonitinho. Vocês vão escolher 3 exercícios desses 7 e vão explicar para mim por que esses exercícios, vocês resolveram esse exercício desse jeito. Tá? Então, vocês vão fazer o 7, podem fazer no livro mesmo. Vamos escolher dos 7, 3 e vão justificar para mim por que você chegou nesse resultado. E aí você vai tirar uma fotinho e vai postar lá no Google Sala de Aula. Eu vou abrir daqui a pouquinho uma página lá para você me colocar a resposta desse exercício, tá? E vocês têm até amanhã.
tá bom? Para vocês resolverem esse exercício. Tudo bem? Beleza. Então, respondam os exercícios. Fiquem bem, lavem as mãozinhas e até quarta-feira. Até quarta.